Graça e paz, meus irmãos. Eu sinto muito a falta de estar com os irmãos, de falar com você de uma maneira direta, com a sua presença física, mas enquanto nós não podemos fazer isso, nós temos que nos valer dos recursos que estão à nossa disposição, e esse é um desses recursos. Nós estamos vivendo um momento em que todos nós fomos atingidos por essa dificuldade de estar presencialmente juntos, e nós sabemos que não é somente essa dificuldade. O mundo está vivendo um momento único, como nunca se viu nessa proporção. E é claro que toda essa situação tem os seus desdobramentos individuais. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós está envolvido em circunstâncias muito particulares, e é claro que momentos como esse reservam aflições e tribulações pessoais. Por isso nós vamos buscar algumas lições em apenas um versículo, alguma aplicação prática para a nossa vida, do que Paulo nos diz em Romanos, capítulo 5, verso 3. Ele diz o seguinte, Romanos 5, 3: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Que coisa, nos gloriamos nas tribulações. Em meio a toda a tribulação que você talvez esteja vivendo nesse momento, ou que você já viveu, você já pensou na possibilidade de se gloriar nela? Olha, a vida do ser humano, em especial a vida do servo de Deus, ela se alterna entre períodos de calmaria e períodos de turbulência. Você nunca verá alguém mergulhado em uma vida de plena calmaria, e também nunca verá alguém afogado em águas turbulentas da tribulação. Toda a vida. Então nós passamos fases em que tudo vai bem, o que nós fazemos parece que dá certo e parece que dá muito certo, mas há outros momentos em que parece que tudo vai mal, parece que tudo está errado. Muitas vezes nós temos a impressão que parece que até Deus se esqueceu de nós. E aí, nesses momentos, há pessoas que dizem: olha, depois que eu me tornei crente, a minha vida passou por tantos problemas, a minha vida tem passado por tantas dificuldades, e eu não entendo o porquê de tudo isso. E eu gosto muito de uma ilustração que nos faz pensar a respeito dessa realidade. É a ilustração do ferreiro, e eu vou contar para você. Conta-se de um ferreiro que, após uma juventude cheia de excessos, ele se rendeu a Cristo. Ele foi a Cristo em arrependimento e fé, experimentou conversão da sua alma, e durante muitos anos ele trabalhou com esforço, buscou santidade, mas apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo em sua vida. Muito pelo contrário, seus problemas se acumulavam cada vez mais, suas dívidas aumentavam cada vez mais. E uma certa tarde ele recebeu na sua oficina a visita de um amigo. E sensibilizado com a situação dele, com toda aquela tribulação, com aquela vida mergulhada em tantas dificuldades, o amigo, ele disse o seguinte: é realmente estranho que justamente depois que você se tornou um homem temente a Deus, sua vida começou a piorar. Eu não desejo enfraquecer a sua fé, o amigo dele disse, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, você não percebe que nada está melhorando?
Parece os amigos de Jó. O ferreiro, ele ouviu essas palavras, ele não respondeu imediatamente, porque ele já havia pensado nisso muitas vezes, sem entender o que estava acontecendo na sua vida. Mas como ele não queria deixar o seu amigo sem resposta, ele começou a falar, e enquanto ele falava, ele encontrou resposta ou explicação que ele procurava. Ele disse o seguinte para o amigo dele: olha, eu recebo nessa oficina aço ainda não trabalhado e eu preciso transformá-lo em espadas. Você sabe como é que isso é feito? Perguntou ele para o amigo e passou a explicar como que é o processo. Ele diz: primeiro, eu aqueço a chapa de aço num calor infernal até que ela fique bem vermelha de calor. Depois, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado que eu tenho e aplico golpes e mais golpes até que a chapa tome o formato que eu desejo ou que ela precisa tomar. E logo ela é mergulhada num balde de água fria e a oficina inteira fica cheia de vapor e daquele barulho do aço se retorcendo, estalando, gritando por causa da mudança súbita de temperatura. Eu só ouço o barulho e vejo o vapor. Eu tenho que repetir esse processo até conseguir a espada perfeita, porque uma vez só não é o suficiente. E depois de dizer isso, o ferreiro ele deu uma pausa, pensou um pouco e continuou a falar. Ele diz: olha, às vezes o aço que chega à minha oficina não consegue aguentar o tratamento. O calor, as marteladas, a água fria fazem com que ele fique cheio de rachaduras. E eu sei que jamais ele se transformará numa boa lâmina de espada. Por isso, eu simplesmente o coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da minha ferraria. Então, como que encontrando a resposta e a explicação que ele tanto procurava, ele disse para o seu amigo: eu sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Eu tenho aceitado as marteladas que a vida me dá e às vezes eu me sinto tão frio, tão insensível quanto a água que faz o aço sofrer. Mas a única coisa que eu peço é a seguinte: meu Deus, não desista, até que eu tome a forma que o Senhor espera de mim, até que eu seja feito conforme o Senhor deseja fazer em mim. E ele disse mais, ele diz: meu Deus, tente da maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque no monte de ferro velhos da alma. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É como alguém disse: o mesmo sol que aquece ou que endurece o barro derrete a cera. Todos nós estamos vivendo essa situação. E há desdobramentos pessoais na vida de cada um de nós. Mas muitos respondem de maneira diferente às tribulações. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Então vamos pensar em algumas atitudes diante da tribulação, pelo menos 4 atitudes. Primeiro, há aqueles que não resistem às tribulações e abandonam a fé. Na parábola do semeador, falando a respeito desse grupo, Jesus ele disse em Marcos 4,17: todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então, quantas pessoas se afastam do Evangelho porque não suportam o fogo da tribulação? Alguém uma vez disse o seguinte: olha, eu entrei na igreja para ser um crente
mas me aconteceram tantos problemas que eu desisti e nunca mais eu quero ser crente. Ele não passou na prova do fogo, virou ferro velho em vez de espada. As lâminas que não puderam se tornar espada porque não resistiam ao calor e às pressões foram jogadas no ferro velho. E o pedido daquele ferreiro é: Senhor, não me jogue no ferro velho das almas. Mas além dos que não resistem e deixam a fé, há uma outra atitude. Há aqueles que reclamam. Existe muito crente murmurador. Existe muito crente reclamador. E talvez não haja nada mais deprimente, mais vergonhoso do que um crente murmurador e reclamador. Tem crente que reclama de tudo, tem crente que acha ruim com tudo, toda situação é ruim, tudo é tragédia na sua vida. O que precisa ficar claro é que essa atitude ela não afasta a tribulação da vida das pessoas. Pelo contrário, essa atitude ela produz ainda mais aflições. O apóstolo Paulo, alertando para os erros do povo no deserto, do povo de Israel, ele diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, e não se queixem, outras versões, e não murmurem, como alguns deles se queixaram ou murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essa é a orientação para nós. Não murmure como eles, não se queixe como eles. Aos que reclamam. Uma terceira atitude diante das tribulações, aos que recebem as tribulações como castigo. Alguns dizem: eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz. Eu mereço esse sofrimento. E aqueles que pensam assim e agem assim, eles se acomodam e nem pedem a Deus que os livre do sofrimento que estão vivendo. É como que um orgulho que domina, invade, toma conta da sua vida. Em sua tribulação, Jó buscou de Deus a resposta e a solução para toda a sua angústia. E por fim, a quarta atitude diante da tribulação é a que nos é recomendada pela palavra de Deus aos que reconhecem os benefícios da tribulação. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação, ela não é sem propósito na nossa vida. Se Deus permite, é porque Ele tem um propósito nisso. Ele quer trabalhar a vida espiritual dos seus servos. A tribulação produz perseverança, continuidade. A tribulação nos faz crescer, ela aumenta os músculos da nossa fé. E muitas vezes não é fácil reconhecer que Deus ele pode nos moldar a nossa vida através das tribulações, dar forma que Ele deseja à nossa vida através das tribulações, das aflições. Mas com certeza é isso que Deus ele trabalha em nós. 2 Coríntios 4,17 nos diz: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, cada pessoa, quando vem a Cristo, é como um aço não trabalhado. Precisa passar pelo fogo para tornar-se um instrumento útil. Isso é o que nós podemos aprender aqui. Quando vamos a Cristo, somos como um aço não trabalhado. Deus, Ele não quer simplesmente nos abandonar como aço não trabalhado. E nós precisamos entender que nós não mudamos espontaneamente. Também nós não mudamos instantaneamente. Nós precisamos entender que há um processo. Nós somos forjados por Deus e capacitados por Deus para sermos melhores. Deus nos faz melhores através de um processo em que a sua mão
trabalha em nós. E isso envolve tribulação, envolve pressões e calor. Diante da tribulação, nós devemos ter a certeza de que nós precisamos mais de Deus. Porque Deus é o único que pode nos dar forças para enfrentar tribulações e capacidade para superar as tribulações, e isso produz perseverança em nós. Isaías 33, 2. Essa é a oração que nós devemos fazer nos nossos momentos de aflição. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Que oração maravilhosa que nós precisamos aprender. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti nós esperamos. É a oração de um coração aflito, de alguém que está passando por dificuldades, lutando com várias situações adversas em sua vida. E ele diz: sê Tu a nossa força a cada manhã, a nossa salvação na hora do perigo. Então, quando você estiver passando por um momento de dificuldade, quando você estiver vivendo um momento de prova, de tribulação em sua vida, lembre-se de alguns alertas muito simples da palavra de Deus. 3 alertas que nós podemos aqui deixar. Primeiro, toda tribulação é passageira e produz um eterno peso de glória para os filhos de Deus. 2 Coríntios 4,17, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Segundo, na tribulação existe o consolo de Deus sobre a nossa vida. 2 Coríntios 1, 3 e 4 nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Há consolo na tribulação. E não existe talvez nada que se compare em experimentar o consolo de Deus em meio às tribulações. Talvez é o que nós tanto pedimos, talvez é o que nós tanto desejamos, experimentar a boa e graciosa mão de Deus nos sustentando. Paulo diz que nos consola em todas as nossas tribulações, porque Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Terceiro, perseverança é fruto da tribulação. Como é que nós vamos aprender perseverança? Através da tribulação. Romanos 5,3, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Você está atravessando um momento de tribulação na sua vida? Você está desesperado? Você não sabe o que fazer? Então a palavra de Deus para você é: busque ao Senhor, ore ao Senhor, entregue-se ao Senhor, busque, ore, renda-se, entregue-se, diga a Deus: Senhor, essa luta ela não é minha, essa luta é do Senhor, porque esse trabalho não é o meu trabalho, mas é o seu trabalho. Faz, Senhor, o seu trabalho na minha vida. Diga ao Pai, assim como o Senhor Jesus Cristo disse: faça-se a sua vontade, não a minha vontade. Então creia que Deus não te deixará só. Creia que no momento dele você será vitorioso. Confia no Senhor de todo o seu coração. Passa pelo fogo sem desistir e certamente você será aprovado. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida. Creia, nós estamos vivendo momentos de oportunidades únicas no plano de Deus para nós. Que Deus te abençoe, que Deus sustente a sua vida, que Deus te segure pelas mãos e te conduza em todo esse processo,
e que nunca seja necessário, Deus, lançar a nossa vida no ferro velho das almas. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por todas as lutas, tribulações e adversidades, porque o Senhor está trabalhando em nossa vida através delas. Muito obrigado, meu Deus, porque nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco, e obrigado porque nós temos o consolo do Senhor em meio às nossas dores, aflições e tribulações. Eu peço de maneira muito especial àqueles que estão vivendo momentos de tribulação, dá sabedoria, meu Deus, para que lidem com o sofrimento da forma adequada. Assim como teu servo Tiago, ele diz, aquele que tem falta de sabedoria, eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria para enfrentar as dificuldades, as lutas que nós estamos vivendo. Nós sabemos dos desdobramentos de toda essa situação e nós reconhecemos que estamos sujeitos a muitas dificuldades nesse momento. Mas se o Senhor a nossa força, meu Deus, que o Senhor a cada manhã seja a nossa força, seja o nosso escudo, seja o Senhor o nosso grande galardão, a nossa recompensa. Muito obrigado, meu Deus, por toda a sua bondade para conosco. Obrigado porque a sua mão está sobre nós. Segura na nossa mão, meu Deus, e nos ajuda a passar pelo fogo da aflição. Abençoe a cada um que depende do Senhor e que confia a sua vida ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer seu bondoso rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre todo o povo de Deus em toda a terra. Levanta, meu Deus, sobre nós o seu rosto bondoso e dá-nos a sua preciosa paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te sustente. Levante a cabeça, vá em frente, porque Deus está com você.